Oi, eu sou o Gustavo, professor da residência pedagógica, e eu vou dar gravar essa segunda aula de Reino Plantar para vocês. Essa aula foi feita por mim, pela professora Ana, pelo professor João, pela professora Milena e pela professora Estela. E nela a gente vai ver mais sobre as angiospermas. As angiospermas, como a gente viu na primeira aula do Reino Plantae, elas fazem parte das fanerógamas, que são as plantas que possuem as suas estruturas reprodutoras bem visíveis. E a gente vai ver por quê. As angiospermas elas compõem o maior número de espécies, que é estimado entre 250 e 400 mil espécies, e são plantas que ocupam o maior número de habitats. Elas estão em todo canto. Elas estão no solo, no mar e até em água doce, certo? Aí aqui, a gente não pode dizer, não é certo dizer que elas são o grupo mais evoluído. Por quê? Porque todos os grupos eles são evoluídos. Todos os grupos existentes eles são evoluídos porque eles evoluíram e vivem até hoje. O que a gente pode dizer é que, por exemplo, as angiospermas, comparadas com as briófitas, elas têm suas características mais complexas. Mas isso não faz com que ela seja mais ou menos evoluída que qualquer outro grupo de plantas, certo? Aí a gente tem aqui que angio significa bolsa, receptáculo, vaso, e esperma vai ser semente. E a gente tem isso porque uma das características exclusivas das angiospermas é a presença de sementes protegidas, que dão origem ao fruto, e a presença de flores. As angiospermas possuem uma grande variedade de tamanho, tendo espécies com menos de 1 milímetro e outras que atingem mais de 110 metros de altura. Elas vão ser divididas em monocotiledôneos e dicotiledôneos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar sobre as flores. As flores, que é a estrutura reprodutiva das angiospermas, e ela é bem visível, né? A gente vê muito facilmente. A flor, ela é dividida em partes. Ela é dividida primeiro pelo pedúnculo floral, que é a parte que fica grudada no caule, pela sépala, não, perdão, pelo cálice, que vai ser o conjunto de sépalas. As sépalas vão ser folhas estéreis, que elas vão ter função de proteção. A corola, que é o conjunto de pétalas, que também são folhas estéreis, porém elas têm função de atrair agentes polinizadores. Então as flores coloridas e tudo mais, elas têm uma função, elas não são coloridas, por ser bonitas. Elas têm uma função para atrair os agentes polinizadores. Então, dependendo da cor, do formato das pétalas, elas atraem um certo tipo de polinizador. Ok? E além disso, a gente tem o androceu e o gineceu, que são os sistemas reprodutores da flor. O androceu vai ser o sistema masculino da flor, que é formado pelos estames, e o gineceu vai ser o sistema feminino da flor, que é formado pelo carpelo. Agora a gente vai falar mais sobre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Por que existe essa divisão? Essa divisão existe porque na semente das angiospermas, a gente tem uma estrutura chamada cotilédone. Aqui nessa imagem a gente vê o feijão e o milho. A gente consegue ver o cotilédone do feijão e o cotilédone do milho. Qual que é a diferença? A diferença é que o feijão possui 2 cotilédones. Já o milho possui um só cotilédone. Então, o feijão faz parte das dicotiledôneas e o milho faz parte da monocotiledônea. E não é só essa diferença que a gente tem. A gente vai ver que elas têm várias diferenças. Aqui a gente vai ver outras diferenças. A monocotiledônea, elas possuem a folha, o limbo, que é essa parte de cima da folha, ela possui nervuras paralelas. Então a gente consegue ver aqui que a nervura tem uma nervura aqui e a outra é embaixo, é paralela. Já as dicotiledôneas, a folha ela é com nervuras ramificadas. Então você vai ter a nervura central, mas essa nervura central vão sair várias outras nervuras. Estão vendo? É diferente da monocotiledônea, que não tem uma central, elas são só paralelas. Outra diferença é a raiz. A raiz das monocotiledôneas possui um sistema radicular fasciculado. Como assim fasciculado? Significa que não tem distinção do eixo principal. Então ela é não aleatória, mas ela tanto por um lado quanto para o outro vai ser a mesma coisa. Você não vai ter um eixo principal que vai ser maior, que vai ser mais grosso. Não, é tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Já nas dicotiledôneas, o sistema radicular é ramificado. Você vai ter um eixo principal, com a raiz principal maior, e dali vão sair ramificações com pedaços da raiz menor.
certo? Outra diferença são as flores. Nas monocotiledôneas, as flores são trímeras. São trímeras, que significa o quê? O número das pétalas e das sépalas vai ser múltiplo de 3. Como assim? É múltiplo de 3. Então, as flores das monocotiledôneas vão ter pétalas, vão ter 3 pétalas, 6 pétalas, 9 pétalas, vai ser sempre um múltiplo de 3. Como a gente pode ver aqui, a gente possui uma pétala, duas pétalas, três pétalas, uma sépala, duas sépalas, três sépalas. Então, essa é uma flor de monocotiledônea. Já as dicotiledôneas, o número de pétalas e sépalas é múltiplo de 2 ou de 5, certo? Como a gente pode ver aqui, a gente vai ter uma pétala, duas pétalas, três pétalas, quatro pétalas, cinco pétalas. Não dá para ver direitinho, mas tem 5 pétalas. Aqui não vai dar para ver também, porque tem duas sépalas para lá. Mas é isso. A monocotiledônea vai ser múltiplo de 3, dicotiledônea múltiplo de 2 ou 5. Além das flores, a gente vai ter também os frutos. A diferença vai ser no número de lojas. O número de loja é esse lugar dentro do fruto onde as sementes estão em desenvolvimento. Então, nas monocotiledôneas é igual a flor. O número de loja vai ser número múltiplo de 3, como a gente pode ver aqui. 1, 2, 3. E nas dicotiledôneas vai ser múltiplo de 2 ou 5, como a gente pode ver aqui no caso do tomate. Tem duas lojas. Certinho? Então a gente vai ver o ciclo de vida das angiospermas. Uma coisa importante da gente ver é que, assim como as gimnospermas, a fase duradoura das angiospermas é o esporófito, porém o gametófito ele é reduzido e fica dentro do esporófito, diferentemente das briófitas e pteridófitas. Então a parte duradoura das angiospermas vai ser o esporófito. Então a gente vai ver aqui. No esporófito, aí a gente vai ter a estrutura reprodutora, que vai ser a flor. Dentro da flor a gente vai ter tanto a parte masculina como a feminina. Na parte masculina a gente vai ter aqui as anteras. Dentro das anteras a gente vai ter a formação dos esporos, né? Através de meiose pelos esporângios. Esse esporo, ele vai ter um revestimento e ele vai se dividir. Esse esporo se divide em célula vegetativa e generativa, também chamada de célula geradora, e com essa proteção a gente vai ter o grão de pólen. Então, o grão de pólen é essa proteção, esse revestimento, mais essas duas células, a célula generativa e a vegetativa, certo? Então, essa é a parte masculina. Agora a gente vai para a feminina. Na feminina a gente vai ter o carpelo. O esporanjo ele é protegido por um tegumento. A gente está vendo um tegumento. O esporanjo mais o tegumento é o que a gente dá o nome de óvulo, certo? Só que a gente tem a formação somente de um esporo por meiose, e esse esporo ele vai se dividir e vai formar 8 células. Dessas 8 células, vai ser uma oosfera e as outras duas vão ser núcleos polares. Então, são 8 células, sendo uma oosfera e 2 núcleos polares. É importante saber isso. Por quê? Porque quando ocorre a fecundação, né? Ocorre a polinização. E o grão de pólen, ele chega no estigma, o estigma umedece o grão de pólen, e o grão de pólen forma o tubo polínico, que ele vai acabar penetrando o estilete, descendo em direção ao ovário, que é onde está o óvulo. O núcleo da célula vegetativa do grão de pólen, ela se degenera, então ela se degenera, e a célula geradora, né? A célula vegetativa, ela vai sofrer divisão mitótica, originando 2 núcleos espermáticos. Então, vai ter 2 núcleos espermáticos, que vão ser os gametas masculinos. E tem 2 por quê? Porque um deles vai fecundar a oosfera, formando o zigoto, e outro vai fecundar os 2 núcleos espermáticos que tinham sido formados aqui no ovário, certo? Então, a gente vai ter a formação do zigoto 2N e do núcleo 3N, certo? Porque a célula vegetativa, não, perdão, a célula geradora, generativa, se dividiu em dois gametas. Uma fecundou a oosfera e a outra fecundou os 2 núcleos. Então, formou um zigoto 2N e um núcleo 3N. O zigoto, ele vai formar o embrião, ele que vai dar origem ao esporófito. O núcleo 3N, ele forma o endosperma, que vai servir de alimento para esse
endosperma, ou perdão, para esse zigoto se desenvolver. Então, é isso que a gente tem. Aí esse aqui vai ser semente. Na verdade, semente vai ser o desenvolvimento do embrião, aqui no vai o desenvolvimento do embrião, do endosperma e das demais partes do óvulo forma semente. Então, o desenvolvimento do zigoto, do núcleo, do óvulo, das outras partes, tudo isso vai dar origem à semente, certo? Então, esse é o ciclo de vida das angiospermas. Aqui está dividido tudo mais bonitinho, mas tudo que eu falei está escrito aqui. Como a gente pode ver a formação do tubo polínico e tudo mais. Bom, agora a gente vai ver a morfologia das angiospermas, né? Como que ela se divide, como que ela é. A gente vai começar pela raiz. Na raiz, a gente vai ter várias partes de uma raiz. A gente vai ter a zona de ramificação, que é a parte, basicamente, onde ela se ramifica, desde que ela está debaixo do solo até embaixo, é a parte onde ela se ramifica, né? A gente vai ter essa zona pelífera, que vai ter essa presença de pelos. Esses pelos eles vão absorver água e sais minerais. A gente vai ter a zona lisa, que é a principal região do crescimento da raiz em questão de comprimento. A gente vai ter a zona meristemática, que constitui um tecido que as células possuem uma grande capacidade de divisão celular. E a coifa, que vai proteger essa zona meristemática, que é muito importante para a raiz. Certo? A gente vai ter vários tipos de raiz. Existem raízes subterrâneas, aquáticas e aéreas. E a gente vai ver alguns tipos delas. Os austórios são raízes que são presentes em plantas parasitas. Essas plantas parasitas, elas não colocam a raiz debaixo d'água para obter nutrientes. Elas se fixam no hospedeiro e penetram nos tecidos da planta hospedeira e retiram a seiva desse hospedeiro. Certo? Então elas não tiram os nutrientes do solo, elas tiram nutrientes de outra árvore, através das raízes ostórias. A gente vai ter as raízes adventícias, que são raízes que são originadas a partir do caule, né? Então elas vão ser aéreas também, como ostórios. E a gente vai ter os pneumatóforos, que estão presentes em plantas que ocorrem em solos pobres em oxigênio. Como o solo ele vai ser pobre em oxigênio, a raiz acaba crescendo para fora do solo para obter o oxigênio do ar. Assim. Então, terminando a raiz, a gente vai para o caule. O caule vai ser a parte da planta que liga as raízes às folhas e acaba sustentando a planta. No caule, a gente vai ter duas gemas muito importantes, a gema apical e a gema axilar. Elas são importantes porque elas possuem uma grande capacidade de divisão. A gema apical vai ser responsável pelo crescimento em altura e a gema axilar vai ser responsável pelas ramificações, pelos caules laterais. Então, elas são muito, muito importantes. A gente vai dividir o caule em nó e entrenó. Basicamente, nó é a porção onde você vai ter a gema axilar. E o entrenó é o espaço de um nó até outro. Existem vários tipos de caule que a gente vai ver aqui. Tem o aquático, por exemplo, na Vitória Regia, que você vai ter o rizoma no substrato, no fundo do rio. E o caule ele fica totalmente debaixo d'água. A folha que fica para fora. Certo? Aí, dos aquáticos, a gente vai ter os subterrâneos, que a gente vai ter três tipos. Esses caules, eles não são para fora. O que fica para fora são as folhas. Eles ficam debaixo da terra. A gente vai ter três tipos diferentes. Os tubérculos, que eles vão armazenar substâncias nutritivas. Um exemplo é a batata. O bulbo, que eles crescem meio redondo, afunilado. Um exemplo é a cebola e o alho. E os rizomas, que eles apresentam os gemas laterais, eles crescem para os lados, mas também as folhas saem para fora do solo. Um exemplo disso é o gengibre e a bananeira. E, para terminar, a gente vai ter os caules aéreos. A gente vai ter os caules eretos, que crescem perpendicularmente ao chão, então eles crescem totalmente para cima. Os rastejantes, que eles vão ter umas estruturas mais finas, que vão ser mais longos. Eles crescem sobre o solo, então eles acabam não crescendo para cima. Eles acabam crescendo no solo mesmo, acompanhando o solo. Um exemplo desse é o morango. E a gente vai ter os caules volúveis, que vão ser estruturas finas e longas, que crescem enrolada em vários tipos de esporte. Como, por exemplo, muita gente deve conhecer o chuchu, trepadeira. As trepadeiras têm esses caules volúveis que vão se agarrando e enrolando em vários tipos de esporte, seja em cerca, em outras árvores. Depois do caule, a gente vai ter as folhas.
As funções básicas das folhas são fotossíntese e transpiração, só que são funções muito importantes, porque a fotossíntese gera o alimento para a planta, e a transpiração vai ser quando a planta vai liberar água para o ambiente. As folhas vão possuir 3 partes. O limbo, como a gente está vendo aqui, que é a parte achatada e verde da folha. Então, quando a gente tem uma folha, e você achata ela e olha para cima dela, o limbo vai ser a parte de cima dela. A gente vai ter o pecíolo, que vai ser a haste que sustenta o limbo. Então, você tem o limbo e essa hastezinha é o pecíolo que está segurando o limbo todo. A bainha é a parte da folha que envolve o caule. Então, não dá para ver 100% direitinho aqui, mas a bainha, ela vai ser o envoltório, ela vai estar abraçando, ela vai ser a parte da folha que vai estar abraçando o caule. Certinho? Aí a folha, a gente tem vários tipos de folha também, ela pode ser composta ou simples. No caso das folhas compostas, a gente vai ter vários folíolos. Isso aqui vai ser uma folha só, que vai ser composta por vários folíolos. Elas possuem um pecíolo, que é esse aqui, e vários folíolos. A folha simples possui o pecíolo e uma folha só. Certo? Então, falando de folha, a gente vai agora para fruto. O fruto, um fruto é tido como fruto se ele se origina do desenvolvimento do ovário de uma flor. Isso é muito importante, a gente vai ver por quê. Certo? Então, eles vão ser constituídos pela semente e pelo pericarpo. Certo? O pericarpo ele é dividido em 3, que é o endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo. O endocarpo ele vai ser a parte interna, a parte que vai estar mais próxima da semente. O mesocarpo vai ser a parte do meio. E o epicarpo vai ser a parte externa, a parte de fora, a casca do fruto, a gente pode dizer assim. Aí os frutos eles podem ser classificados em frutos carnosos ou secos. Os frutos secos, eles apresentam o pericarpo seco. O pericarpo, que é a junção do endocarpo, do mesocarpo e pericarpo, nos frutos secos vai ser seco. Então é muito fácil. E alguns podem se abrir espontaneamente quando as sementes estão maduras. No exemplo do fruto seco é o feijão. Tem alguns frutos que eles são secos e eles utilizam uma estratégia para liberar a semente dele. Que ele vai ficando seco, conforme ele vai ficando seco, o fruto ele vai se contorcendo e chega uma hora que ele acaba explodindo. Puff, ele faz puff, e as sementes elas se dispersam pelo ambiente. É um tipo de estratégia de dispersão. Aí, dos frutos secos, a gente vai ter os frutos carnosos, que vão ter o pericarpo suculento. Então, eles são classificados em 2 tipos, drupa ou baga. Aqui, só para mostrar a diferença do pericarpo de um fruto carnoso. Carnoso, ele vai ser suculento, ele vai ter água. Se você for morder, você vai sentir uma suculência. Você sente a presença de água, sabe? Aí, a diferença da drupa para a baga é o seguinte, que a drupa, no caso do abacate, ele possui uma só semente unida ao endocarpo. Então, vai ter a semente e o endocarpo em volta. A baga você vai ter várias sementes. Vai ter várias sementes dentro do endocarpo. Certo? Então, o abacate é um exemplo de drupa e a laranja é um exemplo de baga. Certinho? Só que, como eu falei ali no início, um fruto, para ser fruto, ele tem que se originar do ovário de uma flor. Porém, existem os tais dos pseudofrutos. Por exemplo, o caju e o morango, que eles não se originam do ovário de uma flor. O exemplo do caju, esse aqui é o verdadeiro fruto do caju. A castanha é o verdadeiro fruto do caju. Essa parte carnosa vai ser o pseudofruto. Então, a semente do caju se originou do ovário da flor. A parte carnosa, não. Por isso ela é chamada de pseudofruto. Já no morango, como a gente pode ver, o morango tem vários pontinhos, né? Esses pontinhos é um aquênio, que são os frutos verdadeiros do morango. A parte suculenta, a parte vermelha, azedinha, docinha, do morango não é um fruto verdadeiro. Então, é uma coisa muito interessante, né? E, falando em sementes, a gente vai ter vários tipos diferentes de dispersão de semente. A dispersão de semente é o movimento de distribuição de sementes por diversas áreas. Essa é uma parte muito importante para a planta, para as angiospermas. Por quê? Porque é como ela pode se perpetuar. Então, a angiosperma ela tem todo o trabalho da flor, de ser polinizada, de produzir um fruto, de ter a semente, para essa semente poder ser dispersa
e gerar um novo indivíduo. Essa distribuição ela pode ser feita por animais, pela água e pelo vento. Por animais, a gente chama de zoocoria, como por exemplo aqui um tucano. Pelo vento, a gente chama de anemocoria, como por exemplo aqui a gente está vendo um picão, né? um dente de leão. Pela água é chamada de hidrocoria, e pela própria planta é chamada de autodispersão ou autocoria. Certinho? Aí, para terminar, a gente trouxe para vocês a importância das angiospermas. Todas as plantas elas são muito importantes. Porém, as angiospermas elas têm um papel diferente para a gente. Elas produzem, pelo fato de elas produzirem frutos e frutos carnosos, até frutos secos, a gente consome fruto seco, por exemplo, como quiabo, é um recurso alimentar de grande importância para a gente. E é interessante porque não só para a gente também, como para muitos outros animais, como a gente viu ali o tucano, a própria abelha que vem consumir o néctar e o pólen da flor, acaba que a angiosperma produz um recurso alimentar para essa abelha. Elas são essenciais para o funcionamento da teia trófica, porque elas são, além de elas serem plantas e serem produtores primários, elas produzem frutos, como eu falei, e, e as flores. Então, além de você ter animais que se alimentam normalmente de plantas, que você vai se alimentar da folha, as angiospermas traz uma coisa nova que é o próprio fruto, certo? E uma diferença das angiospermas para as outras é a presença de polinização, de agentes polinizadores, como abelhas, morcegos, vespas. Algumas angiospermas necessitam da polinização para ter a produção do fruto, outras não. Outras não precisam da polinização, elas são independentes de polinização. Como a gente viu, como eu falei aqui nesse slide, no slide anterior, tem algumas plantas que a polinização ocorre só pelo vento. Então não tem necessidade de você ter um agente polinizador, certo? Mas a polinização ela é muito importante. Se, por exemplo, as abelhas acabassem hoje, a gente teria uma queda muito, muito grande na produção de frutos e da continuidade das angiospermas no mundo, certo? Esse grupo ele é usado para a formulação de produtos farmacêuticos e cosméticos, principalmente do cheiro, o cheiro da flor. O cheiro da flor é uma coisa que para os humanos, para os seres humanos é uma coisa muito boa, certo? Fora a madeira e a ornamentação. Então, é isso. Essa é a importância das angiospermas. Eu espero que vocês tenham entendido que o funcionamento, o ciclo de vida, a importância, a morfologia, que é muito importante.